Bom, então nós vamos dar continuidade ao nosso seminário Sexualidade e Educação. E quando nós participamos de um seminário como esse, a cada módulo, com certeza, é como se a gente estivesse passando num jardim e vamos recolhendo algumas coisas, né, que vão caindo no nosso coração. E para cada pessoa é uma coisa diferente, né? Então vamos fazer memória do que vocês viram ontem no módulo 1, em que nós trouxemos a antropologia, a filosofia de Carol Wojtyla, com aquela peça teatral A Loja do Ourives, não foi? E ali com arte, nós iniciamos o nosso seminário falando de sexualidade. Porque falar de sexualidade é falar de arte, é falar de beleza, é falar de verdade. Falar de sexualidade é falar de sentido, né? Como a doutora Marina ficou aqui pela manhã, né? O sentido da sexualidade, da transcendência, da autotranscendência. E é falar também da fragilidade. A minha definição de sexualidade, eu tenho a graça, né, de ter esse serviço desde 1998, há 28 anos mais ou menos, eu exerço esse serviço. E eu parto de uma definição de ler tantos doutores, né, em sexualidade, estudá-los. E eu, na minha ignorância, parto de uma definição de sexualidade que ela é uma força frágil para amar. Então, a força e a fragilidade estão presentes na nossa capacidade de amar e receber amor. Sabe por quê, minha gente? Porque a gente é de carne e osso. Dá uma beliscadinha que está do seu lado aí, vê se ela está acordada. Mas para doer, né? Para dizer que ela é de carne e osso. Isso. Então, também nesse exercício dessa capacidade de amar e receber amor, nós temos as nossas fragilidades. Porque não somos nem anjo e nem deuses. É Deus, por acaso? Alguém aqui é Deus? Não, né? Alguém aqui é anjo? Tem anjos, tem aquela musiquinha, né? Mas não tem anjo aqui não, tem? Não. Somos pessoa de carne e osso. Então, nesse desafio do século 21, e eu já digo do século 22, porque nós que estamos aqui, aqueles que vão ouvir, precisamos estar encarnados na realidade. Educar a partir da realidade. Então, já temos um século 22 para frente. Os jovens que vocês convivem, que nasceram em 2003, eles têm agora quantos anos? Vamos lá, matemática. 22 para 23 anos, né? E quem nasceu em 2013? Tem 12 anos. Daqui 10 vai ter quanto? Pois bem, o que eu e você estamos fazendo para preparar essa nova geração? Estão entendendo isso? Tem que olhar para frente. O que eu e você estamos fazendo, independente do nosso campo educativo, para preparar uma geração, para entender a sexualidade como essa força frágil que nós recebemos para amar e ser amado. Então, nós vamos partir disso para essa temática, porque essa temática foi colocada sexo, gênero e educação. Evidentemente, pelas ideologias que nós estamos vendo aí, que acabam entrando, né, como tiveram já algumas perguntas aqui no módulo, né, vocês viram que as perguntas estavam bem para esse tema, na verdade, né? Porque é algo que está nos deixando, assim, intrigados, como usaram esse verbo, né? Está nos deixando, assim, como é que vai ser? Pessimistas, talvez, ou então com falta de recurso, né, pedagógico, de como fazer, de como falar. Então, nós vamos trazer essa temática. A primeira parte, eu vou estar trazendo alguns pontos, falando o óbvio, assim, a grama é verde e ponto. E depois eu vou entrar na parte, se assim me for permitido, na parte pedagógica,
né? Que é o que a gente quer. Como eu dizia lá no almoço, eu falei, todo mundo aqui sabe o que sabe mais ou menos para que está aqui, mas o como que a gente quer saber, né? É o como que é a pedagogia. Porque a nível teórico, a gente tem somos muito servidos, né, dessa teoria, assentados na antropologia cristã. Agora, o como que a gente fica assim um pouco sem saber por onde ir, tá bom? Então, vamos primeiro aí aos conceitos e a gente vai seguindo. Bom, então, a colocação vai estar dividida nesses 3 pontos, né? Biológicos, experiência pessoal, entorno social, tá? Esses 3 fatores, vamos repetir comigo? Fatores biológicos, experiência pessoal e o entorno social. Então, são fatores que influenciam na nossa aprendizagem, nossa identidade. Eu sou diretora de um programa, né, internacional de afetividade e sexualidade, chamado Teen Star, para amar e ser amado. É o nome do programa. Os nossos currículos são de 6 anos até os 17 anos. 34 aulas durante o ano, entre 1 a 1h30, em que os professores trabalham 2 anos cada currículo. Então, quando eu faço essa atividade com uma criança, com um púbere, com um adolescente, com um jovem, vou fazer com vocês, olha a dificuldade. Coloca aí no seu caderninho, fatores biológicos que diz da sua pessoa. Por exemplo, eu, 1,55 m, cabelos cacheados, é de verdade cacheado, eu não fiz, fui no salão. Tenho 51 anos, então são fatores biológicos meus. Escreve aí os seus, rapidamente, 2 coisinhas. Ou pensa, né? Quem não quiser escrever, pensa alguma coisa que te foi dado, né? Depois eles têm que escrever a experiência pessoal, as experiências pessoais que eles vivem, né? Ao brincar, a família, os amigos, onde ele gosta mais de estar na escola, as experiências que ele faz durante a infância, ou a puberdade, ou a adolescência, e aí eles têm que escrever. Aí depois a gente pede, escreve o entorno social. Eu moro em Curitiba, eu moro no Ceará, eu moro em... Claro que aqui eu estou fazendo com vocês, porque eles estão na mesma cidade. Mas mesmo na mesma cidade, existem diferentes bairros. Os professores, quando dão aula na escola, mesmo que a escola seja em Cachoeira Paulista, seja em Presidente Prudente, seja no Ceará, seja onde for, existem alunos provenientes de vários lugares, de várias classes sociais, sim ou não? Então, eles também vão ter um entorno social que vão fazer parte da sua identidade. Então, esses são os 3 pontos que vão nos ajudar para entender a nossa identidade. Depois que eu falar isso, eu vou para o âmbito em homenagem a você, Mônica Quintas. E nós vamos falar sobre o âmbito filosófico, o que a filosofia, né, tem nos dito a respeito da teoria de gênero. Depois o âmbito pedagógico e depois a voz da igreja. Ok? Aqui está a agenda da minha colocação. Combinado? Vamos seguir isso aqui. Então, na primeira parte, eu vou falar dos 3 pontos e depois vou para esses âmbitos. Beleza? E, se der tempo, eu faço a parte prática da aplicação do programa Teen Star. Então, vamos para a biologia. Sexo. Eu vou me manter parada, eu vou conseguir, viu? Por amor a vocês. Eu posso me mexer um pouquinho? Para cá, né? Ah, tá. Ufa, que alívio. Até aqui, né? Beleza. Ok? Sexo. Quando a gente... Imagina aqui, quem aqui educa a 12, 13... 7º ano, Funde 2. Levanta a mão. Os professores. 7º ano, Funde 2. Quem tem afilhado, sobrinho, de 13 anos? Isso. Quem já teve 13 anos? Aê! Muito bem! Todo mundo já teve 13 anos. Então, você está lá na escola e fala assim, minha gente, o que é sexo? E pergunta para essas criaturas. Você pode perguntar para uma criatura de 13, como pode ser 65, não vai fazer muita diferença, talvez. Porque quando você fala o que é sexo, tinha uma novela, inclusive, falava, só pensa na... lembraram, né?
Geralmente, no nosso campo semântico, quando fala em sexo, a gente só pensa que é o quê? A relação sexual, correto? Esse é o pensamento, gente, de uma geração, tá entendendo, Solange, que nós estamos, né? Estamos ali na graça. Então, gente, educar é uma coisa que exige tempo, porque isso que eu estou dizendo, só isso. Já é difícil de mudar a cachola, sim ou não? O pensamento, só essa palavrinha. Você imagina o resto, não é verdade? Então, o que é sexo? Só pensa naquilo. Relação sexual, posições sexuais, é o que as pessoas pensam. Porque existe hoje um analfabetismo do que é a sexualidade. Por isso que por isso e por outras coisas, nós estamos aqui para aprender. Então, a gente tem que ficar no banco e falar, eu vou aprender esse negócio, porque eu não sei. A melhor forma de a gente aprender uma coisa é dizendo que a gente não sabe. E isso, para um educador, é a pior coisa também do mundo, né? Porque a gente tem essa tendência de querer saber de tudo, e tem coisa que a gente não sabe. Então, esse analfabetismo gera interpretações e depois ações em cima daquilo que eu entendo que é sexo. E aí, quando você fala sexualidade, piorou, né? Aí, quando a gente faz atividade com eles, aí eles ficam cri, 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 não tem uma resposta. Então, a gente tem que esclarecer o óbvio. Então, o sexo, nós temos o sexo biológico, o sexo genético, o sexo neuropsicológico e o gonádico. Esses 3 itens, pontos, constituem o sexo biológico. Sexo genético. Na nossa genética, o que fala, o cromossomo que diz que eu sou mulher é qual? Qual? E que uma pessoa é homem? Ponto, final. Gonádico. Gonádico vem de gônadas. Então, diz que eu que sou mulher, eu vou ter testículo, não é isso? Eu tenho? Não. Gonádicos. Ovários. Muito bem. Tenho também canal vaginal, mas é ovários a minha gônada, certo? E os homens vão ter o quê? Testículos. Sexo gonádico. Sexo neuropsicológico. Gente, aí eu já estou dando o spoiler para a tua aula, né? Que a Ana vai falar do cérebro. Não temos um cérebro, somos pessoa, né? O neuropsicológico, porque no nosso cérebro nós temos receptores de hormônios que nos fazem pensar como mulher ou como homem. Isso nos é dado. Está entendendo essa parte? É isso aqui. 1 mais 1, 2. Vamos repetir então? Sexo genético. Fala aí de novo. Isso. Então, isso vai influenciar na minha identidade. Porque o nível de circulação de estrogênio numa mulher é muito mais alto do que no homem. A testosterona no homem é muito maior do que na mulher. Parece que o arquiteto que nos criou tinha aí alguma inteligência, né? Alguma sabedoria. Então, isso é o sexo. Os adolescentes precisam saber disso. Porque isso é um dado. Ponto final. Isso é. Essa cadeira aqui é azul. Está vendo aqui, filho? Então, vamos ter lucidez. Adorei essa palavra que você falou. E eu não conheço essa menina, nem sei o nome dela, para ser bem sincera. E quando você falou lucidez, eu falei, gente, que beleza que ela usou essa palavra. Lucidez. O século de 21 precisam de adultos lúcidos. Com os 2 pezinhos no chão, assim, mas bem no chão. Educando a partir da realidade e falando o que é óbvio. Porque hoje a geração que está aqui vivendo o 21 e vai viver o 22 tem um excesso de informação e um analfabetismo de conhecimento. E nós, adultos, não temos o direito de ser burro e idiota. E entrar nesse analfabetismo. Porque eles precisam olhar para mim e para você e dizer, não, gente, ali tem sentido o que ela está falando. Tem lógica. Não se educa uma criança, um adolescente principalmente, sem a lógica. A criança se manipula. Oi, meu bebezinho, vem tomar açaí com mamãe, bebê, vem. Vamos com mamãe na feira, que depois mamãe vai dar açaí para você. E ele, eu vou tomar açaí, manipulando. Toda mãe é manipuladora um bocadinho, né? E professor também. Aí a criança vai tomar o açaí e vai na feira. Quando ele entra na puberdade, em que um sistema dele, né, que é a adrenarca, que é um estágio pré-puberal,
em que ele começa a crescer, então ele vai ter uma circulação hormonal nele, que antes estava ali tranquila. E quando você falar, filho, vamos tomar açaí com a mamãe? O que o de 14 vai dizer para você? Responde aí. Não, fala aí. Para quê? Outra resposta. Tô de boa. Muito bem. O que mais? Podemos pedir? Outra. Traz para mim. Né? Aí você fala, como? Mas o Rafael ia comigo em todos os lugares. Pois é, bem, não vai mais. Se criou o filho para o umbigo, aí já esquece. Está entendendo? Porque o Rafael vai crescer, vai crescer, vai crescer. Tem um filme que tem essa musiquinha. Ele vai crescer. E o crescimento dele começa num lugar mais concreto, que é o seu corpo. Por isso que Carol Wojtyla diz, a corporeidade tem algo a nos ensinar. É a linguagem que vai nos fazer integrar a dinâmica da sexualidade. Porque ele vai crescer. Entende? O problema é que nós adultos, quando estamos diante desse crescimento que ele está vivendo na pele, às vezes queremos continuar educando como se ele fosse o nosso bebezinho. Mas ele vai crescer. Então nós precisamos dar argumentos claros, lúcidos e é isso. Aí ele vai para a internet, ele vai para o TikTok, ele vai para o ChatGPT, ele vai para onde ele for. Ele vai tocar lá e se ele vê isso em você, ele vai te consultar, tá entendendo? Se você der essa credibilidade para ele, ele vai te consultar. Vem cá, eu ouvi lá na escola, ele pode até vir assim, eu vi na escola, falaram isso. E aí? Ele quer saber a tua opinião, mesmo que ele não concorde com você, tá entendendo? Aí, como ele está perdido, porque não achem que os adolescentes são uns otários e uns antas. Esses adolescentes, que essa criatura está aqui na minha frente, graças a Deus, essa aqui, ó, essa. Quantos você tem? 20. Minha filha, você tem um potencial maravilhoso. Você pensa, tá, filha? Por mais que os adultos digam que você não pensa, que você é uma retardada, que você é uma anta, você está perdida, porque o século XXI vai ser uma catástrofe. O 22, então, que será dessa geração? Tudo que você escuta desses adultos, você deleta. Sabe o que é deletar? Assim, ó. Está entendendo? Porque eles precisam acreditar que tem adultos que são referências para eles. Então, sabe o que eles fazem? Eles perguntam para você, quando você fala algo que tem lógica, para um adolescente, e não para você, que fez mestrado, doutorado, pós-doutorado em Harvard, você tem que descer e falar alguma coisa para ele que faz sentido, como disse a doutora Marina, que tenha lógica. Sabe o que ele vai fazer com isso? Quando ele chegar na escola, ele vai falar o que você falou. Ele vai, com as palavras dele. Porque você deu essa lucidez de entendimento. Então, nós precisamos ser adultos, e não adolescentes, principalmente vocês que trabalham com jovens. Os jovens querem referência. Tem gente que fala assim, vou falar de sexualidade com o jovem, eu tenho que ser o cara manais. E aí, brother? Show, bro, mano, velho, que é o que eles falam hoje, né? E aí, sabe o que eles falam da gente depois? Que ridículo, né? Você viu lá, o cara está tentando se aproximar da gente, falando igual a gente. Ridículo, chama de ridículo. Tá entendendo? O adolescente, o jovem, precisa de nós, adultos lúcidos, dizendo o que é e o que não é. Não tenham medo disso. Muito bem. Gênero. Gênero não é meramente um construto social arbitrário. É a forma básica e essencial pela qual nós, seres humanos, participamos da sociedade e nos expressamos no mundo real. Então, é a forma como nós... É a expressão disso. O gênero é a expressão do sexo que eu recebi. É a expressão, como eu me expresso, igual se fosse um homem aqui, os homens que estão me ouvindo. Falaria diferente de mim, com certeza. Eu, no meu gênero feminino, estou aqui dando essa aula, vivendo a minha sexualidade. Eu estou aqui vivendo a minha sexualidade. Isso que eu estou falando é um absurdo. Para 99% da população, porque só de falar essa palavra, a pessoa dessa mulher está louca. Por causa do analfabetismo do que é sexualidade, de nós adultos. Aí nós temos esse estudo, né? Esse aqui é de 2012,
10, porém nós temos já estudos de 2023 a 2025, em que nós podemos afirmar que temos esse sexo genético, gonádico e neuropsicológico, mas podemos dizer ainda mais do que isso. Mais do que ter sexo, nós somos sexuados. Vamos repetir? Nós somos do dedinho do meu pé ao meu cabelito, somos sexuados. Aí eu faço isso com os adolescentes. Professor, vamos falar de ideologia de gênero. Vamos lá. Sabe? Vem que tem. Aqui na Canção Nova a gente fala assim, vem que tem carisma. Vem que tem. Você não vai falar isso para ele, mas inteiramente, vem comigo, filho, vem. Dá uma de otária, entendeu? Dá uma de boba, assim, cara de paisagem, né, Gabriel? Como eu tenho um curso, chama Cara de Paisagem. Todos os adolescentes perguntar para vocês fazem cara de paisagem e falam, como é que é mesmo? Não entendi. E aí você segue, entendeu? Então, quando eles vêm, eu falei, vamos lá, vamos trocar. Quer trocar tudo, como a doutora Maria falou. Então, eu quero meu cabelo vermelho, troca. Eu quero botar uma perna, sei lá, aqui, vocês nunca fizeram isso, né, na adolescência de vocês, né? De usar aquela aguinha oxigenada para os pelinhos ficarem amarelitos. Quem fez isso, levanta a mãozita. Ah, que bonitinho, né? Ah lá, Ritinha, até levantou a mão, né, Ritinha? Ai, não gosto desses pretos, podia ser louro, e teteté, pepepé, popopó, né? Mas aí a gente fala, então, mas e como é que corta o cérebro, né? Né, Ana? Pode trocar, não vai ter jeito, minha gente, tá entendendo? Para de palhaçada, isso não tem jeito, é ponto final. Então, nós somos sexuados. E esse estudo diz o seguinte, as diferenças sexuais não começam apenas após o nascimento ou na puberdade, mas já estão presentes desde as fases iniciais do desenvolvimento embrionário. Em termos científicos, isso quer dizer, o embrião não adquire sexo em um momento posterior. Ele já se desenvolve com uma constituição sexual desde a fertilização, o que influencia processos fisiológicos desde a fase de pré-implantação. Está vendo aqui? Isso é um dado científico. Ser sexuado significa que cada célula do embrião já carrega informações genéticas regulatórias específicas dos sexos cromossômicos, afetando o metabolismo, taxa de crescimento, expressão e até a resposta ao ambiente uterino. Então, no nosso programa Teen Star, nós partimos com Carol Wojtyla da corporeidade com os jovens, com os adolescentes. Eles entraram na puberdade, nós estamos junto com ele. Com o cheiro de sovaco que ele está tendo, com o broto mamário que está nascendo, com o pelo no pênis que tinha agora tem, a nádega que cresceu, ai meu Deus, eu vou andar assim, eu vou andar assim. Porque as meninas vão andando assim, né? Porque os seios vão... Aí tem umas que já andam assim, né? Mesmo, né? Outras já vão assim, mais assim. Aí cresce ou não cresce? Abaixa a mão ou levanta... Tá entendendo? Isso é uma instalação real, concreta. E é a partir daqui que nós vamos educar, fazer esse caminho para que ele acolha o recebido, para poder entregar de forma orientada. Porque se você não acolhe o recebido, a tua entrega pode ser prejudicial para você e para o outro. Então, eu também estou com esse livro, depois eu mostro aí para vocês, que é o Homossexualismo, um guia de orientação para pais, né, que trabalham na formação das crianças. Eu, na verdade, tive que fazer uma escolha para fazer essa palestra, porque eu queria fazer a palestra era desse livro, né? Mas aqui nesse livro, esse psiquiatra, com muitos outros psiquiatras e psicólogos, trazem a experiência, né, clínica de acompanhamento de pessoas homossexuais e que a maioria dessa disforia do gênero está onde? Lá na puberdade, quando começa esse desenvolvimento para o acolhimento disso. Está entendendo? Que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, quais são as conclusões que a gente chega a partir disso que eu disse da biologia? A minha identidade pessoal é aquilo que me é dado e aquilo que eu vou criando na minha vida, o sexo e o gênero. Sexo, fundamento biológico da pessoa humana, o gênero é a expressão disso. Porém, qual é o problema da teoria de gênero? Eles querem dividir. E nós vamos estar atentos a isso, nós, que trazemos uma antropologia adequada. Porque a Igreja Católica nos diz o seguinte, temos que trazer a antropologia adequada. E Carol Wojtyla também. Então, eles querem o quê? Separar a objetividade da subjetividade.
E nós não podemos fazer isso nas nossas práticas dentro da igreja. Não podemos, porque nós estamos fazendo a mesma coisa que eles. Eles querem separar a biologia da pessoa. Está entendendo aqui? Isso aqui é uma sacada. E não se separa. Porque nós vivemos uma unicidade. Então, nós vivemos um diálogo permanente entre a minha realidade física e como eu exprimo e vivo. Sempre. Agora, se eu tivesse com diarreia, eu estaria dando essa aula? Sim ou não? Com todo o meu conteúdo, com essas palhaçadas toda aí, estaria dando aula? Se eu tiver um infarto aqui agora, morri. Nossa senhora, morri assim, né, Padre Jones? Isso é interessante até. É uma realidade física. Não se separa isso. Não, entendeu? Não tem como separar. Então, atenção a isso, nas nossas práticas, nas nossas também terapias, né, que a gente acompanha. Não existe a independência da biologia. Também não existe determinação. Então, aqui nós temos esse artigo, depois vocês vão ter, né, que fala sobre esse diálogo permanente. A sexualidade é inerente à estrutura essencial da pessoa humana. A sexualidade está marcada desde a origem, só existem os dois sexos. A pessoa não somente tem um sexo determinado, mas é homem ou mulher. O respeito pela biologia favorece a diversidade do pensamento. Então, esses pontos são os pontos fisiológicos que eu trouxe. Agora, nós vamos dar um passo a mais para a experiência pessoal. Porque o que vai nos ajudar nessa evangelização dos jovens, dos adolescentes, de nós mesmos, né? Porque nós também precisamos ser evangelizados, é nós termos o foco, não nas ideologias, mas na formação da identidade como pessoa. Está entendendo? Não vamos perder energia com as ideologias. Porque a ideologia nós sempre tivemos e sempre, ou não, você na sua época de adolescência, qual a ideologia que era presente? Que seus pais deviam estar descabelados fazendo um curso como esse. Uma ideologia presente, quando você era adolescente. Não tinha, não? Sim, bem menos. Essa é mais forte. Eu quero uma lá do século XX. Faz uma lembrança aí da sua mãe. O que sua mãe brigava com você quando você era adolescente? Você não fazia o quê? Usar droga. O que mais? Revolução sexual. Sim ou não? Não era? E tinham todos aqueles desafios da época. Gravidez, não era? Se tu engravidar, tu passa 3 quilômetros daqui, mas na minha casa tu não entra, desgraça. Tu vá-se embora, que nem filha minha tu é. Porque tinha essa revolução sexual ali muito presente. Então, sempre teremos, mas o anúncio da proposta e do remédio nós temos. Então, nós temos que ter coragem de anunciar. Apenas isso, porque vai ter outras. E já estamos aí, o Papa Leão XIV já disse que a ideologia agora é qual? Que nós estamos aí. Vocês estão ligados no Papa ou não? O que ele falou? Pode falar, se errar, a gente erra junto. A ideologia o desafio da inteligência artificial. Está vendo aí? Está aí. Então, sempre teremos. Experiência pessoal, que é um outro fator que constitui a nossa identidade. A influência hormonal em desenvolvimento, como eu falei, né, quando eles entram na puberdade. A debilidade da identidade masculina ou feminina. Então, como vocês já falaram na palestra anterior, né, essa masculinidade, que quem é pai hoje é pai, porque é pai. Tem pais novos, mas tem pais que vêm desse século passado, que teve ali, sei lá, uma criação, né, ou muito machista, sim ou não? Porque nós temos o machismo e o feminismo, né? Então, as famílias vão estar constituídas um pouco por aí. E nós, enquanto igreja, enquanto escola, enquanto área da saúde, enquanto terapia, vamos tentar tirar um pouco, né, dessas visões, né, que são visões partidárias, para que a gente possa trazer a beleza do que é não ser machista e feminista, mas a beleza da masculinidade e da feminilidade, para que eles possam enxergar isso. A desconfiança de homens e mulheres. Às vezes a menina fala, eu sou lésbica.
Eu quero beijar menina. Eu fico bem com elas. Às vezes porque ela viveu muita decepção amorosa com os homens. Às vezes elas trazem essas questões de relacionamento com os homens. Fala assim, Fabiana, palhaçada isso. Porque na minha época não tinha isso e eu nunca... Aí você começa a fazer... Todo mundo faz um pouco desse raciocínio no interior, né? Uma palhaçada isso. Mas, enfim, cada pessoa é uma, né? Ela tem a vivência dela. Então, às vezes, a desconfiança, tanto de homens como mulheres, pode vir a trazer uma experiência pessoal dentro dessa disfunção, né? Transtornos de gênero na infância, então, eu quero ser menina, e hoje a gente tem um favorecimento disso. É igual aquela coisa da Barbie, né? Como é que a Barbie fala? A Barbie é uma boneca, vocês sabem o que é Barbie? E aí, como é que é o slogan dela lá, o marketing? Você pode ser... Isso, então eu acordei, eu quero ser um dálmata. Então hoje eu serei, não, eu quero ser uma tartaruga. Não, eu quero ser uma coelha, eu acho. Não, eu quero ser o quê? Um guepardo, uma gueparda. Existe gueparda, Ana? Fêmea? Deve ter, não sei se é só homem. Enfim, eu quero ser uma gueparda. Você é uma gueparda. Você é uma gueparda? Não, lógico que eu não vou ser uma gueparda nunca. Ou vou? Tem gente que está acreditando, né? Sim ou não? Eu posso ser uma gueparda? Ah, beleza. Vai que pode, né? Um transtorno narcisista da personalidade, isso que os psicólogos bem sabem o que pode acontecer. Disfunção familiar severa, porque aí o rigorismo, não o rigorismo, né, no âmbito que você vai falar, mas o rigorismo em que você não olha a pessoa, mas o comportamento dela tem que estar adequado ao que você quer. Falta de diálogo e, como você trouxe muito bem na outra colocação, o abuso sexual, a pedofilia, isso aí tudo colabora. Como vocês trouxeram na pergunta bem feita de vocês duas. Então, na experiência pessoal, segundo esse livro e os autores, a relação pai, mãe e criança pode favorecer, né, esse desenvolvimento. Então, um pai muito crítico. Por que o pai crítico? Porque o menino precisa do pai. A mãe cria menino, mas o pai cria homem, tá entendendo? Pai, é um pouco machista essa fala, né? Mas só para brincar com vocês. Não posso mais para frente, né? A gente fala assim, homem que é homem não come mel, come abelha. Já escutaram isso aí? É uma frase machista. Acabei de falar do machismo, né? Essa professora é louca. Mas para dizer, o cara, precisa rolar no chão, tá entendendo? Dar murro na cara, assim, ó. Pegar os meninos e pá. É isso. Agressividade masculina no grau certo, evidentemente, né? Não um Hitler, assim, tal. Tá entendendo? Precisa. Aí a mãe, ai, meu bebezinho, não faz assim com ele, não. Aí a mãe entra na frente do pai e o pai não consegue ser pai, a criatura, porque a mulher não deixa. Eu tenho um curso para as mães que eu vou abrir, a Aline e a Thelma já estão inscritas. O mal que todas as mães podem fazer aos seus filhos. E o bem também, no final eu vou botar, e o bem também. Porque às vezes a gente, naquele afã, né, de proteção, ele não consegue emergir, ele precisa desse tete-a-tete, dessa identidade sexual com o pai. Ai, Fabiana, é o filho sem pai, não tem problema. Não tem gente que nasce sem pai, sem mãe, sim ou não? Sim, tem gente que nasce, sabe Deus e vive, sabe como Deus. Mas tem você, tá entendendo, cara? Que você tá me vendo aqui, qual é seu nome? Você de óculos. Anderson. O Gabriel vai te encontrar, cara, em algum canto desse mundo. Ele não tem pai, mas você está entendendo? Tem você, cara, que não vai ser pai dele, óbvio. Mas você vai conseguir, talvez, imprimir com a tua, não com o teu machismo, mas com a tua masculinidade, um caráter do masculino nesse menino. E na escola a mesma coisa, temos um problema sociológico, porque as escolas, a maioria é o quê? Mulher. Na saúde, mulher, né? Eu trabalho no centro médico, a gente fala, cadê os homens desse lugar? Quando a gente vai aplicar o Team Star, tem esse problema. Eu quero homens aplicando o programa com os públicos. Porque, por mais que falhe, a linguagem vai ajudar o homem ali a ter essa identidade. Então, esse pai crítico, ausência hostil e não ter uma relação boa, mas sim antagônica, pode favorecer essa experiência. Com a mãe, uma mãe emocionalmente dominante, que eu já falei, uma personalidade forte, uma relação com a mãe especial. Então, se ele tem um problema, o que ele faz? Mãe. Claro que o filho vai na mãe mesmo. Mas a mãe tem que ter a sabedoria de gestão e falar assim, olha, isso aí você vê com seu pai, meu filho, nós vamos ver junto com seu pai, inclusive, porque eu penso isso. E o pai e a mãe podem pensar diferente? Pode, claro. É bom que pense, para eles verem que não é igual.
E aí a mãe fazendo a gestão para que ele não ache que ela protege ele das burradas dele. E dela também. Entendeu? Isso cria têmpera, força para eles enfrentarem, porque nós vamos morrer e eles vão continuar no século 22, só se você ficar para semente. Mas, caso contrário, quem tem 50 aqui, já está com uns 30 para frente. Quem tem 60 é uns 20. Quem tem 80, aí está mais perto, né? Mas, enfim, não é o nosso caso ainda, né? Mas daqui a pouco vai ser. A criança, geralmente, segundo o autor, são crianças mais tímidas. Então, atenção às crianças. Eu estava fazendo uma supervisão aqui no Progen, né? Que é uma instituição aqui que a gente está aplicando esse programa, que é complementar ao Teen Star, né? Que é acompanhamento, crescimento afetivo, emocional e caráter e virtudes, aquele livrinho lá. E eu fui fazer ali uma supervisão com o pessoal do Progen e estava falando das virtudes, né? Falei, minha gente, vamos educar tendo a virtude não como ideal, mas como algo que parte de dentro, da interioridade. Porque o professor geralmente se identifica igual aqui, vocês estão me assistindo, tem gente que está detestando essa aula. Fala, ela não vai parar de falar? Eu já não aguento ouvir ela. Entendendo? Tem gente aqui que pode estar pensando isso, ou sentindo isso. Não tem uma conexão. Que hora que acaba dela? Alguém tem que marcar, porque ela marcou de todo mundo. Ela não começou às 2. Já fala aí para mim quanto tempo eu tenho. Tá entendendo? Tem gente falando isso. Tem gente que vai... Vocês não vão botar isso, né? Enfim, depois a gente discute esse caso. Aí, tem gente que já está tendo a conexão, bererê, pororó. É igual você dando aula, filha. Então, tem aluno que é tímido, não fala igual você, uma vitrola. Aí, como você vê a virtude... Ai, você viu como ela é boa, aquela aluna? Ai, ela é maravilhosa, tão otimista, né? Ela, sempre que a gente pede, ela faz. E o preguiçoso, vagabundo, só senta no fundo. É um preguiçoso, mas aquilo não vai valer nada. Tenho dó de que ele vai se formar. Não vai prestar para... Tá entendendo? Você vai categorizando as pessoas pelo comportamento. Igual faz o Solano. O nerd pode ser um psicopata e o preguiçoso um perseverante, minha gente. Porque o vício e a virtude estão juntos. O mal e o bem coexistem. Para com isso. Idealismo, não. Não. Na educação, não. Ok? A pessoa. Porque aqui a criança tímida pode favorecer esse desenvolvimento. Introvertido, porque ele vê os meninos. Como é que ele entra nesse mundo? Ele tem que... A masculinidade é uma conquista, diz aqui o livro. Ele tem que ir. Porque a menina já se identifica com a mãe, né? Aí ela faz o cabelo, ela lava, ela usa absorvente, eu também uso. Ela faz maquiagem, eu também faço. Ela vai na escova, eu também. O menino, ele tem que conquistar esse espaço, dependendo, inclusive, da constituição familiar. Sensibilidade artística, forte imaginação. Essas características podem fazer eles fazer o quê? Ele se Estão entendendo? Ele vai se retraindo. Mas ele pode ser homem, e é um homem, inclusive, com essas características. Mas aí, quem é que está do lado dessa criança? Eu e você, amiga e amigo. Quem que falou aqui? Foi a Marina, né? Acho que foi. Não, foi o Giovanni ontem. O Giovanni está aí? Não, né? Que ontem no teatro perguntaram assim, não, acho que foi você que falou que o amor não se ensina. Foi uma mulher que falou lá, foi você, né? O amor não se ensina, se aprende, né? Você falou isso. E ele falou, beleza? E ele falou assim, mas a gente pode pelo menos não atrapalhar, né? Ele falou isso lá, não foi? Então, já que a gente não vai ensinar, não atrapalha. Então, se você estiver diante dessa criança, que é um menino, fique atento a ele e acompanhe ele no momento da vida em que ele está. E a relação entre o pai e a mãe precisa ser uma comunicação suficiente, não insuficiente, porque pode gerar também esse tipo de transtorno. O entorno social. Claro, o entorno social não é a teoria de gênero. Existem muitos entornos sociais, mas eu vou tocar esse ponto porque é o tema da minha palestra, certo? Então, qual é a argumentação fundamental deles? Que a base da sexualidade é sociológica. Tudo que nós estamos falando aqui é o contrário, né? Eles ficaram só com a parte do gênero, negando a biologia. Está sacando aqui a parada? Eles separaram a objetividade da subjetividade. Então, eles estão aqui. E nós precisamos da antropologia adequada e vivemos unidos isso. Isso está unido, a biologia com a subjetividade. Tem um livro que eu indico, inclusive, chama Biologia e Persona. Em espanhol, depois eu passo aqui as coisinhas. Escreve aí, Biologia e Persona. Depois eu passo. Está em espanhol, não tem em português, tá? Mas que fala justamente disso aqui que eu estou dizendo. Dessa argumentação dele sociológica.
ao afirmar que, embora a diferenciação sexual masculino e feminino seja fisicamente definida, as identidades masculina e feminina, consideradas como uma construção social, seriam reversíveis. É o que eles falam, né? E a desencarnação da sexualidade, a negação do corpo sexuado, a partir do qual a vida se desenvolve. E aí vocês todos devem conhecer essa história, de onde nasceu, né, inclusive a ideologia de gênero, mas nós vamos ver o vídeo, que é da Brenda e do Bruce, né? Então, o próprio vídeo vai contar. Vamos assistir. É só apertar, né, Tiago? Não. Para frente, não. Por favor. Volta um pouquinho, Tiago. Ok? Você em casa já parou para pensar? Você sabe a diferença entre sexo e gênero? Você em casa já parou para pensar? Você sabe a diferença entre sexo e gênero? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre gênero e sexualidade. A gente vai discutir sobre gênero e natureza. O que é orientação sexual? O que é identidade de gênero? The first thing you need to know about gender is that it's not the same as sex. I think it's important to make a very clear distinction between the two terms gender and sex. Vamos falar sobre uma questão importantíssima: gênero e sexualidade. To imply that sex or gender is fixed and always the same is wrong. Tem muita gente que ainda não conhece essas palavras, as diferenças entre gênero e sexualidade. Qual é a diferença entre sexualidade e gênero? Nós realmente temos visto vários youtubers, personalidades, até artistas, que nem deveriam ter essa autoridade intelectual, comentando essas questões de gênero. E sim, esse ativismo judicial e legislativo, através de propostas como essa ADI do PSOL, com projetos de lei que já foram apresentados por Jean Willis, Érica Cocai, etc. Todos eles se baseiam no conceito de gênero como distinção entre gênero e sexo. E uma das principais personalidades feministas na defesa da ideologia de gênero é a Judith Butler. Ela ficou bastante conhecida no Brasil, que recentemente veio para cá, causou muita polêmica a sua presença no país. You're not welcome in Brazil. You're not welcome here. Fuck yourself. Go to hell. You're not welcome here. You're not welcome. You guys are evil. Those ladies here want to make it official, the pedophile. No, no. A ideologia. You're not welcome here in Brazil. E ela mesma, Judith Butler, define pra gente gênero como essa dicotomia, né? Como essa diferenciação entre gênero e sexo. Aqui na página 25 do livro dela, um dos mais famosos, que é Problemas de Gênero, ela nos diz o seguinte: concebida originalmente para questionar a formulação de que a biologia é o destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído. E ela continua, diz ainda: não há razão para supor que os gêneros devam permanecer em número de 2. E continua na página 27. O próprio construto chamado sexo seja tão culturalmente construído quanto o gênero. Então, nasço homem, mas me comporto como mulher, me visto como mulher, então eu tenho um gênero que é diferente. Então, para a gente entender a teoria de gênero, política de gênero, perspectiva de gênero, igualdade de gênero ou ideologia de gênero, né? A gente tem que entender o seguinte: existe uma história que começa nos anos 60 e começa com a história do Dr. Money, um sexólogo, né, que de repente tem em suas mãos uma situação perfeita para uma teoria que ele faltava uma cobaia para a coisa funcionar. Ele é um psiquiatra conhecido por lidar com transexuais e com travestis. Então, uma das primeiras experiências que ele faz foi com a família Heimer. E o Dr. John Money fala especificamente sobre esse caso no seu livro Os Papéis Sexuais.
Lá na página 81 do livro, ele começa a descrever essa família. Havia uma família que vivia no campo e esse casal concebeu gêmeos. Esses gêmeos se chamavam Brian e Bruce. Os dois, ali por volta do 6º mês de vida, começaram a desenvolver problemas de fimose. A mãe e o pai, preocupados com isso, procuraram um hospital para realizar uma cirurgia de fimose nos 2 bebezinhos, que tinham apenas 6 meses. O primeiro a ser submetido a essa cirurgia foi o Bruce. Só que um erro médico no momento de fazer essa cirurgia acabou mutilando o pênis do bebezinho, do Bruce. Então, essa família, esse casal, estava agora com 2 bebês gêmeos e um mutilado. Então, esses pais, muito angustiados, em determinado momento, assistiram na televisão, para você ver a relevância e a autoridade que o Dr. John Money tinha, um programa onde o Dr. John Money aparecia apresentando um travesti, uma pessoa que havia mudado de sexo, e que, portanto, era um experimento de sucesso, demonstrando que um homem pode ser uma mulher ou uma mulher pode se transformar em um homem com facilidade e com sucesso. Então, assistindo isso, esses pais começaram a procurar por essa alternativa, a alternativa de ressignificar o sexo ou a identidade da criança. Então, foram convencidos pelo Dr. John Money e outros especialistas a criar o pequeno Bruce como se fosse uma menina e mudaram imediatamente o nome dele para Brenda. Eles foram convencidos também que mais tarde, aos 12 anos, poderiam fazer uma cirurgia plástica nessa criança para que ela tivesse uma vagina construída por cirurgiões plásticos. A gente lê aqui no livro do Dr. John Money que ele tinha expectativas gigantes com esse experimento. Ele diz, por exemplo, uma vez que a criança mal tinha começado a falar quando os pais se decidiram pela reformulação, havia uma excelente probabilidade da identidade sexual não estar ainda muito diferenciada na direção masculina. Então, o Dr. John Money era um pesquisador que acreditava que a criança deveria começar a sua transformação antes dos 2 anos de idade e que isso praticamente seria uma garantia de sucesso. Mais tarde, um dos seus adversários intelectuais resolveu ir atrás do caso. E o Dr. Diamond, investigando, finalmente encontrou a família Heimer. Encontrou o Brian, o antigo Bruce, que agora se chamava Brenda, e os pais. E quando ele encontrou essa família, encontrou uma família destroçada. Pai e mãe no alcoolismo, na esquizofrenia, problemas psicológicos, depressão. O próprio irmão, o Brian, já tinha se tornado um esquizofrênico com problemas em drogas, acabou inclusive morrendo por uma overdose. E quando o Dr. Diamond, então, finalmente encontrou a Brenda, pôde contar a Brenda que o caso dela tinha sido vendido como um caso de sucesso. E isso deixou o antigo Bruce, agora a Brenda, revoltado com a situação e o levou a contar a sua história. Poderia ter colocado outros papas para que nós sejamos seguros e não entremos nas mídias, né? No que a mídia diz, no que as pessoas dizem, mas possamos estar assegurados na doutrina da Igreja Católica. Passa papa, vem papa, permanece a mesma doutrina sobre as ideologias que já estiveram, que já aconteceram, as que estão e as que virão. A igreja tem 2000 anos, minha gente. Quanto tempo você é católico? 2000 anos de catolicismo? Então, a gente tem que baixar a bola, né? Então, eles falam com a sua linguagem, com o seu jeito, com a sua pastoral, a mesma doutrina, e nós estamos assegurados nisso. E agora eu vou trazer alguns deles falando sobre a pessoa homossexual. Então, nós temos que, antes de falar, estudar, ler fontes que são credíveis. Eu digo isso muito para os adolescentes, para os jovens, olha, vocês vivem uma geração, vivem num contexto que vocês precisam ir até o fim, não fiquem acreditando em qualquer um aí não. Né? Porque tem que ter uma fonte credível. Pessoal, hoje, infelizmente, nós estamos aqui, esse aprofundamento acontece num cenário social. Vocês devem estar acompanhando a notícia do jornal, né? Sobre a adultização das crianças, né? Exploração dos menores, agora no ambiente virtual, certo? Estourou essa semana, né? Aí o pessoal falou, nossa, você está fazendo seminário, sempre acontece alguma coisa, porque acontece, não porque eu fiz o seminário agora, mas acontece sempre, né? E hoje eu dizia para eles, digo isso para eles, olha, como que a gente tem que educá-los, né? Porque a gente vive num clima de desconfiança, até da verdade. Até de um ato bom. Será que aquela pessoa está fazendo isso mesmo com boa intenção? Ou ela está querendo ter like?
Está entendendo como que é o nível da nossa desconfiança, né, em tudo? E pode ser que sim mesmo. Agora você pensa, você, tendo a sua idade, você tem esse desafio, imagina eles, está entendendo? Então a gente tem que apontar fontes credíveis, né? Então, o site que fala a voz da igreja é vatican.va. Vatican, www.vatican.va. Você pode colocar qualquer assunto lá, vai sair um documento. Porque você é uma pessoazinha, eu sou ninguém. Eu tenho atrás de mim 2000 anos de história e a igreja não se posiciona sobre nenhum tema que não é doutrinal, se ela não chama os espertos para estudarem sobre isso. Quem sou eu na fila do pão? Está entendendo? Então, vamos nos assegurar em fontes credíveis. Então, diante da questão da pessoa homossexual, foi escrito esse documento, né? Então, muita gente fala de ideologia de gênero, fala, você já leu o documento da igreja que fala sobre pessoa homossexual? Nunca leu. Mas abre a câmera e faz um Insta, faz um vídeo. Entendo isso. Como diz um amigo meu, diz, a ignorância é atrevida. A gente rala para estudar, para fazer, né, uma faculdade, um mestrado, um doutorado. A gente fica dias, noites sem dormir. E ainda acha que está falando besteira, né? Que a sensação que a gente tem é sempre essa. Mas a ignorância é atrevida. A pessoa vai lá e fala assim com a maior naturalidade, né? Sem pensar no que ela está dizendo. Então, a igreja escreve esse documento, Carta aos Bispos sobre o cuidado pastoral das pessoas homossexuais, Congregação para a Doutrina da Fé, 1986, aprovada por João Paulo II. Então, quando eu terminei a aula, antes do intervalo, eu mostrei para vocês a nível doutrinal o que a igreja diz. Mas agora, e a nível pastoral? Atos homossexuais são considerados intrinsecamente desordenados, porque não se abrem à vida, mas a dignidade da pessoa é inviolável. Isso está no Catecismo da Igreja Católica também. Ponto. O que fazer pastoralmente? Acolher, integrar, oferecer caminho de santidade, mas sem aprovar a prática. Porque senão, nós estamos dizendo que a gente está numa outra antropologia. Isso aqui é meio que o óbvio, né? Então, o assistencialismo, o coitadismo. Hoje a gente vive numa sociedade também muito do sentimento. Eu sinto isso. Lembra do objetivo e subjetivo que eu falei? Que tem esse gato aqui. A gente tem que ser subjetivo, olhar a pessoa, pé, acolher no momento da vida, mas ser objetivo, dizer, olha, é isso. Não tem que separar, tem que integrar o objetivo com o subjetivo. João Paulo II, a pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus não se identifica com a sua tendência sexual. Devem ser acolhidas com respeito, compaixão, delicadeza, evitar-se-á para com elas todo sinal de discriminação injusta. Forma pastoral de viver isso. Bento XVI. Instrução sobre os critérios de discernimento vocacional sobre pessoas com tendências homossexuais, 2005. A igreja chamou os espertos, entendeu? Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Ninguém. Essas pessoas, elas são peritos na área. A gente estuda uma parte da ciência e sabe, estuda alguma coisa, mas o todo é um conjunto de expertos em várias áreas. E para lidar com a pessoa humana, é filosofia, antropologia, psicologia, teologia, pedagogia. Né? A igreja, respeitando profundamente as pessoas em questão, não pode admitir ao seminário e às ordens sagradas aqueles que praticam a homossexualidade, apresentam tendências homossexuais profundamente arraigadas ou apoiam a chamada cultura gay. Ponto. Papa Francisco. Desejamos que todos, independentemente da sua tendência sexual, possam receber a ajuda necessária para compreender e realizar plenamente a vontade de Deus nas suas vidas. Quando dizia a doutora Marcela, né, quando eu trouxe aqui naquele aprofundamento a pessoa homossexual quem é, e aqui tinha muitos profissionais de várias áreas da saúde, educação, como tem aqui hoje, da parte jurídica. E ela tem 25 anos acompanhando, e perguntaram, e você faz o quê? Ela... Eu acompanho e ofereço o que nós temos de mais precioso, a castidade. Não dizendo castidade, mas é o remédio.
A castidade é a guardiã do amor, a castidade é a guardiã do amor autêntico. Agora, se a nossa catequese sobre castidade está fraca, aí é complicado. Então, nós temos que ampliar essa catequese. Aqui está. É igual quando você tem uma doença que é um remédio. Uma mal comparação, tá? Mas para dizer, a castidade, ela vem como esse remédio, né? Vamos dizer assim, esse antídoto. Por quê? Porque ela vai ser a guardiã do amor autêntico com essa pessoa, inclusive em questão, para ela não ser um objeto da outra pessoa, como isso também pode acontecer nas relações heterossexuais. Por isso que a castidade é remédio para mim. Entende? Porque ela é a guardiã do amor. Papa Francisco vai dizer que a castidade é não me apropriar do outro. Ai, que lindo isso. E João Paulo II trabalha isso nas catequeses muito bem. Eu não me aproprio do outro, né? Porque o outro tem a liberdade, a inteligência, a vontade, a decisão. Então, é esse o nosso anúncio com coragem para essas pessoas. E a doutora Marcela diz isso. Quando eles chegam a entender isso, eles veem, nossa, agora eu sou livre e responsável e a minha sexualidade estará orientada para o amor autêntico. E é um caminho muito longo. Ô, louco. Estou aqui, né? Francisco enfatiza a inclusão, combate a discriminação e acompanhamento espiritual. Próximo. Ele faz a distinção. Crítica à ideologia de gênero. Os ativismos políticos, que diluem as diferenças sexuais. Lembra que ele falou isso lá no outro slide? Mas separa isso do cuidado e respeito às pessoas. Estão vendo aqui? Então, ele faz essa distinção clara. E aqui a gente tem um protocolo de acompanhamento, né? Eu tenho a oportunidade de acompanhar algumas pessoas, né, que vivem essa situação, desde adolescentes